benção, aleluia. Então vou deixar você responder, presta atenção. Se mesmo não crendo em nada do ocorrido, ou mesmo na existência de Adão, não creio, isso é história, eu sofro a condenação pela escolha dele, porque um pecou, todos pecaram, é o que a Bíblia diz. Por que eu preciso crer em Cristo? Eu não deveria receber o benefício de Cristo da mesma maneira? E aí? Entendeu? Tem resposta para nós? Não? Vem cá, Renato, vamos ver, compartilha aí. Amém? Eu acho porque a fé que nós temos para crer em Cristo foi o próprio Cristo que nos deu. Então quem crê em Cristo não sou eu, é Cristo que crê por mim. Então da mesma forma que eu não precisava crer em Adão, em tudo, e eu sofro as consequências disso, a fé para crer em Cristo foi Cristo que me deu. Então é Cristo que crê por mim. Então por isso que eu não precisei crer, foi Jesus que creu por mim. A fé foi Ele que me deu, eu acho que é isso. Amém, você foi bem, está dentro do princípio. Mais alguém quer compartilhar? Presta atenção, essa pergunta é ótima. Vai lá para João capítulo 15 e verso 16. João 15, 16, projeta para nós aí. Nós, assim, erradamente, dizemos que nós aceitamos ou recebemos a Cristo, mas o próprio Cristo diz que você não recebeu Ele coisa nenhuma, que foi Ele que te recebeu, que foi Ele que te escolheu. Então olha o que diz João 15, 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele lhe conceda. E a Bíblia também diz outra coisa, abre lá em Efésios 1:5, isso aí nós já compartilhamos durante aqui o estudo. A Bíblia diz que você também já foi predestinado antes da fundação do mundo. Efésios 1:5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito ou a bondade da sua vontade. Presta atenção que eu estou construindo um raciocínio com você. Agora avança para Romanos 8, do verso 29 ao verso 30. A Bíblia diz: porquanto aos que de antemão, ou aos que anteriormente conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Qual que é a conclusão quando você medita e acompanha e tem revelação de todos esses textos? Na verdade, então, o que a Bíblia está te dizendo? Você não escolheu nem no jardim e nem na cruz. No jardim, uma pessoa tinha o poder de decisão, é Adão. Adão tinha uma condição única, porque ele não era nem filho e nem criatura praticamente. Ele não era nem de Deus e nem do diabo, ele era neutro. Ninguém mais teve ou tem essa condição. A Bíblia diz que todo homem já nasce no pecado, já tem a semente do pecado. Por isso Jesus não veio com semente humana, mas ele era humano. Por quê? Porque nasceu da barriga de uma mulher, mas não tinha sêmen, que é a semente, humano, foi divino. Então o DNA dele era celestial, a semente não era de homem natural, a semente não era de José. Se fosse de José teria pecado, já nasceria no pecado. A semente era divina, então ele tinha essa condição humana e divina. Adão era uma condição diferente, ele tinha uma condição zerada, e ele poderia escolher entre a natureza humana ou a natureza divina.
Ele escolheu a humana, ele escolheu a carnal, a natural, a pecaminosa. Quando ele escolheu para ele escolheu para você. Mas quando você, entre aspas, escolhe a Cristo, é a base do que o Renato falou. Na verdade não é você que escolheu, é porque você diz, não pastor, eu por exemplo, não, no dia 20 de maio de 2001 eu aceitei a Jesus. Não, eu já estava predestinado a ser de Cristo. No dia 20 de maio de 2001, Ele colocou no meu coração um desejo por Ele. Naquele dia, foi o dia que Ele me chamou. Ah não, mas eu quis e eu desejei, mas o desejo veio dele, ele é que me escolheu, está entendendo? Então na verdade não foi eu que escolhi, ele que me escolheu. Então quando você pensa, não, lá em Adão eu não escolhi, mas agora eu tenho que escolher, você não escolheu em nenhum lugar, você não escolheu nem lá e você não escolheu nem aqui. Hoje você está aqui porque ele te escolheu para estar aqui. Aí qual foi a outra pergunta? Porque aí a resposta dessa pergunta gera uma outra, que é o seguinte, bom, se ele escolheu, então isso, Renato, essa atitude que ele teve comigo, não anula o meu livre-arbítrio? Porque qual que é o livre-arbítrio então? O cara não pode escolher se ele é de Cristo ou se ele é do diabo? Então isso anula o livre-arbítrio, pastor. Se é desse jeito que você está ensinando, eu não tenho escolha, Deus faz o que ele quer comigo. Não anula o livre-arbítrio por causa de um princípio que a Bíblia chama de presciência, que está nesse texto que eu li para você de Romanos. Quer ver? É o verso 29. Tem um motivo, tem uma base da predestinação. Quem não acredita na predestinação, não acredita porque acha injusto. E porque pensa assim, ora Wiley, se todos já estão predestinados, para que eu vou pregar? Para que eu vou evangelizar? Quem o Senhor escolheu está escolhido. Sim, mas ele usa pessoas para chamar. E eu não sei quem ele escolheu. Ele sabe. Então eu não sei. Eu não sei se ele escolheu o meu vizinho. Por eu não saber, o que eu faço com o meu vizinho? Prego para ele. Porque pode ser que ele seja escolhido e Deus possa me usar naquele momento para chamá-lo. Você está me entendendo? Está acompanhando o raciocínio? Ou vai ficar muito claro ou mais confuso ainda na sua cabeça. Todos os dois são ótimos. Se ficar claro, amém. Se ficar muito confuso, você faz mais pergunta, porque esse é o processo de você aprender mesmo. Então verso 29 de Romanos 8. Porquanto aos que de antemão conheceu. Isso é que é chamado presciência, que é o quê? Por que não anula o livre-arbítrio? Por que o Warley ter sido predestinado por Deus e Deus ter determinado que ele seria de Cristo não anula o livre-arbítrio do Warley? É porque eu, sendo Deus, não estou sujeito ao tempo e eu sei todas as coisas. Então eu vou fazer uma ilustração com você que você vai me entender. Eu estou montando um time, e o meu time é vencedor, porque eu sou Deus e eu já venci. Nós ensinamos isso hoje no cursão. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual? Sim, mas essa batalha já foi vencida, mas precisa ter jogo assim mesmo. Ela foi vencida e não foi por WO, ela foi vencida por Cristo. Então tem o jogo, mas você está envolvido em um jogo que você sabe que você vai sair dele vencedor. Você pode tomar gol, você pode tomar falta, você pode ser contundido, mas o resultado final é que você vai levantar um troféu, vai ter uma medalha no seu peito, literalmente, porque os vencedores serão recompensados. Então vai acontecer isso. Eu sou Deus e estou tirando time. Quem eu vou escolher para mim? Aqueles que eu sei que têm a mesma natureza minha. Mas como que eu sei que eles têm a mesma natureza? Se eles não estão expressando essa mesma natureza, é porque você é limitado ao tempo. Enquanto você está vendo você aqui com 15, 30, 40, 50 anos de idade, Deus viu você antes de você nascer e viu o seu último suspiro. Então ele falou assim, esse aqui é do meu time. E ele já escolhe para ele, para o time dele, todos aqueles que vão vencer junto com ele. Você está entendendo? Se você tivesse esse poder, você escolheria quem para o seu time? Você não faria a mesma escolha? Se eu sei que esse cara aqui, eu sei que esses aqui são, vamos dizer assim, profissionais, e os outros são todos amadores, quem que eu vou chamar para o meu time? Quem você chama para o seu time, irmão, no jogo?
Você chama aqueles que você já sabe, mas você batendo o olho não sabe, mas o Senhor sabe. O que é a presciência? Ele já conhecia o Arley antes do Arley existir, e ele já sabia que em determinado momento o coração do Arley se inclinaria para ele. Por saber disso, ele já, antes de criar o Arley, determinou: esse é meu. Está entendendo? Em algum momento ele chamou. Pastor, é muita coisa para mim, não dá para eu entender isso. Não entender, não tem jeito de você entender mesmo não, desiste. Você precisa crer, porque faz sentido. Você conseguiu ver que faz sentido? Por ele saber que você o desejaria, ele te chamou e te escolheu. Já escolheu antes de você existir. Em algum momento ele te chamou. Agora, eu posso ser usado para chamar pessoas. Então, ainda que as pessoas sejam eleitas e predestinadas, eu não sei quem são. Eu vou pregar para todos. Está entendendo? Amém? Então fala para o irmão que está do seu lado: você não escolheu nada, nem no jardim e nem na cruz. Aleluia, glória a Deus. Então vamos avançar agora para Efésios. Se você tiver mais dúvidas em relação a isso, depois você pode mandar a pergunta. Efésios capítulo 2. Aleluia. Do pecado para a salvação pela graça. Verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Você pode não ter morrido literalmente, mas seu espírito estava morto. Não tinha comunicação com Deus, não sentia Deus. Nos quais andastes outrora, presta atenção nisso, segundo o curso deste mundo, presta atenção nisso, segundo o príncipe da potestade do ar, esse é o diabo, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, são os ímpios, os incrédulos, entre os quais também todos nós, outrora, em algum outro momento, participamos também, andamos também, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Isso é descrição de quem? De filho de Deus ou de filho do diabo? Pergunta, fala aí. Essa é descrição de quem? De filho de Deus ou filho do diabo? Alguém? Filho da desobediência, está falando de você, sim ou não? Não, claro que não. Então não é de filho de Deus, é de filho do diabo. Mas presta atenção à característica, porque às vezes isso pode acometer a nós, de tanta naturalidade, de tanta religiosidade que pode ter na nossa vida, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Como que a Bíblia diz que o ímpio vive? Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Mas sejamos honestos, às vezes nós fazemos isso também, não fazemos? Não deveríamos, mas fazemos. O que é isso? Pastor, como que alguém pode estar na igreja, como que alguém pode dizer que é de Cristo e andar pela vontade e pelos pensamentos? É porque a Bíblia diz que para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Você pode ser dono do seu nariz? Pode. Isso é pecado? Não, mas não é a melhor maneira de você fazer. A Bíblia está dizendo que você agindo assim, você está vivendo igual ímpio. Você está desconsiderando o Espírito que age em você. Você está vivendo de acordo com os seus pensamentos e com a sua vontade. Essa é uma vida natural. Desconfia de toda atitude, toda fala e todo estilo de vida que você possa ter e um ímpio possa ter também. Tem que ser muito diferente. Então vou te dar um exemplo prático. Se você fica doente ou você sente uma dor, você corre lá e pega um remédio. Pergunta, um ímpio pode fazer isso também? Sim ou não? Então não faz. Então não seja a sua primeira atitude. Pastor, você está falando que eu não posso tomar remédio? Pode, e às vezes até deve, porque a sabedoria de Deus é multiforme. Ele pode te curar pelo remédio também, tá? Ele pode agir naquele remédio e te curar. Está entendendo? Você tem que ter uma mente fora de religiosidade para você entender isso. Deus pode trabalhar dessa maneira também. Agora, o que acontece?
Você pode tomar o remédio? Pode, mas a sua primeira atitude seja de alguém que é espiritual e um ser sobrenatural, que é o quê? Primeiro eu vou orar, e eu não vou pedir pela minha cura, eu vou me apropriar da minha cura, porque ela não vem agora, é obra consumada, essa é a base de vida nossa, ela já veio. Lá em João 19:30 ela veio. Então a minha cura, a minha prosperidade, a minha saúde, tudo isso foi conquistado lá na cruz, não é conquistado agora, é Efésios 1:3 também, já está disponível no céu, agora eu vou só trazer para a terra, amém? Eu vou só me apropriar. Primeira coisa que você faz, se a primeira coisa é correr na caixa lá de remédio e tomar um remédio, você está sendo um homem, uma mulher natural. Você está pecando, você está fazendo uma coisa de errado? Não, você só está sendo tolo. Você está tendo uma atitude que qualquer pessoa pode ter, quando você não é qualquer pessoa, quando dentro de você habita o próprio Deus, e você deve andar de acordo com a sua natureza. Não é algo mais natural e superficial, mas é algo espiritual e sobrenatural. Está entendendo? Amém? Segue aqui o texto. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando, olha a expressão do amor de Deus, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou. Até aí, se parasse aí, já era glorioso, mas não parou aí. Esse é o entendimento que falta para grande parte dos crentes. Ele acha que Jesus morreu na cruz para salvar ele. Fala para o irmão que está do seu lado, isso também, mas não foi só isso, porque ele não só te fez sair da morte e te ressuscitou. O texto não para aí, olha o que o texto diz em seguida. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele não só te tirou das mãos do diabo, presta atenção no tamanho desse amor e no que ele fez com você. Ele tirou você das mãos do diabo, ele tirou você da natureza pecaminosa e fez você se unir a ele, de uma maneira que no mundo espiritual não existe você e ele, existe você nele, não tem jeito de separar. Então tudo que é de direito dele, agora é de direito seu. Tudo que não pertence a ele ou não atinge a ele, também não pertence, não atinge a você. Isso é reinar em vida. Isso não é para o céu, isso é para agora, isso é para hoje. Essa é a sua posição no mundo espiritual, só que nós negligenciamos isso. E pensamos que a vida cristã, uma vez que eu recebi a Cristo, Ele me tirou do inferno, e agora quando eu morrer eu vou para o céu. Que quando você morrer você vai para o céu, filho? Você já está no céu, e Deus quer que você entenda isso, e traga o céu de lá para a terra, para cá. Essa é a vontade dEle, é que você viva aqui como Ele vive lá, e isso é plenamente possível, sem doença, sem restrição, sem vulnerabilidade a ataques do diabo, dessa maneira. Por quê? Porque você está nele. A obra dele não é só uma obra de te redimir ou de te salvar, mas é de te fazer um com ele, de ter os mesmos poderes que ele, a mesma autoridade que ele. É por isso que ele disse: coisas maiores você fará. Se você crê em mim, você fará. Só que acredito eu que a maior parte de nós simplesmente não crê, porque você olha para você, quando você deveria olhar única e exclusivamente para Cristo. Verso 7: para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus,
Qual bondade? É porque é o seguinte, você o matou, você é um assassino no mundo espiritual, mas ele não só te perdoou, ele perdoou você, esse é Deus Pai, do assassinato de Cristo, porque Cristo teve que morrer pelos seus pecados, e te fez filho dele, te colocou dentro de Cristo, na mesma posição de Cristo, na mesma altura de Cristo, com a mesma autoridade de Cristo. Você consegue entender esse amor? Presta atenção, alguém entra dentro da sua casa, pega o seu filho e mata o seu filho. Aí você, lá no dia do julgamento, lá diante do juiz, você fala com o juiz: não, eu perdoo ele, eu não quero que ele seja punido, eu quero é que na autoridade que o senhor tem, o senhor faça um documento aí de adoção, porque eu estou agora o adotando como meu filho no lugar daquele que ele próprio matou, e eu quero deixar tudo que eu tenho para esse filho que matou o meu outro filho. Você faz isso? Quem é que faz um negócio desse? Ninguém faz isso, mas foi isso que Deus fez com você. Você está entendendo? Esse foi o amor que Deus te amou. Agora ele fez isso por você ou para você quando você nem queria saber dele, quando você não tinha o menor interesse dele. Esse é o amor de Deus por nós, essa é a bondade do Senhor por nós. É isso que Paulo fala. Aí pera lá, aí Leandro, no seu dia a dia, você acha que o cara que fez isso para você não vai te dar dinheiro para você pagar suas contas? Ele fez isso para você, ele não negou o seu único filho, porventura ele não lhe dará graciosamente todas as coisas em Cristo? Não faz sentido. Se ele teve tamanha bondade comigo, ele não vai me dar uma esposa, não vai me dar um marido, ele não vai me dar um dinheiro, ele não vai me dar um emprego? Como que não? Não faz sentido ele te negar absolutamente nada. O que ele tinha motivo para te negar, ele não te negou, quanto mais o que ele não tem. Se você faz coisas boas para os seus filhos, e a Bíblia diz que eu e você somos maus, ele não vai fazer muito mais do que nós temos a capacidade de fazer? Você está entendendo? Você está entendendo o amor pelo qual você foi amado? Você está entendendo no que você está envolvido? Você está entendendo que é muito mais do que te resgatar do inferno, é muito mais do que isso. É muito mais do que mudar o seu destino do inferno para o céu. É fazer você um agente do céu na terra, vivendo a vida do paraíso aqui. Quantos anos eu vivi pensando, nossa, porque lá no paraíso, lá no céu, do mesmo jeito que o ímpio fala que o inferno é aqui, eu estou te dizendo hoje, o céu é aqui. É aqui que você tem que viver o céu, não é lá não, filho. É aqui que a sua vida de céu, de glória, vai inspirar aqueles que estão no inferno a dizer: eu quero a vida desse cara. Eu não sei o que é isso não, mas eu quero é a vida dele, porque a vida dele é diferente. A vida dele tem uma paz, a vida dele tem uma alegria que a minha não tem, e eu tenho muito mais motivos naturais para estar alegre do que ele, só que ele é mais alegre do que eu. É isso que as pessoas veem em nós e desejam o que nós temos. Segue o texto, verso 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Dom é presente. Dom na Bíblia é irrevogável, ou seja, você não conquistou sua salvação. Se você não conquistou, você não tem que viver tentando segurá-la. Você ganhou sua salvação. E uma vez que você ganhou como dom, ninguém te tira. Não tem como você perder, está entendendo? Por quê? Porque é um dom dado por Deus. Qual que é o seu mérito nisso? Zero. Nenhum. Vou falar um negócio para você que tem ficado cada dia mais claro no meu espírito. Tem algumas pessoas que não conseguem lidar e não conseguem absorver o evangelho, que o verdadeiro evangelho é a graça de Deus, é só esse.
Não conseguem. Por quê? Porque toda pessoa cheia de justiça própria e cheia de merecimento vai rejeitar a graça de Deus. Porque a graça de Deus transforma essa pessoa em nada. E ela quer ser alguma coisa. Ela quer ter um mérito. Ela quer dizer, eu tenho isso porque eu conquistei, eu venci. Mas quando você vive na graça, você pode ter, assim, milhões de coisas. E a clareza sua e de todas as pessoas é, Warley, você não merece nada disso. A cada dia Deus te dá mais. Deus é muito gracioso com você. Eu amo isso, mas tem gente que se ofende com isso. Como assim eu não mereço nada? Espera aí, rapaz, eu trabalho direito, eu junto dinheiro. Não, não é assim não, você não conhece minha vida não. Se tem um cara que trabalha nesse mundo, sou eu. Aí então já não é graça, é merecimento, é do suor do rosto, é fruto do trabalho. Aí vai viver com tudo que tem inseguro, com medo de perder. Agora, quando é fruto da graça, mas você perdeu, Guilherme, quem me deu esse dá mais. Se ele permitiu que eu perdesse, eu conheço ele, é porque ele está querendo me dar um melhor. Então não tem jeito. O cara que entende a graça de Deus, ele não fica triste, ele não vive frustrado. Não tem como você derrubar o sujeito, porque pode vir algo horrível no peito dele, e ele fala, isso vai me abençoar de alguma maneira. Agora a pessoa que ela quer ter mérito próprio, ela não consegue tolerar a mensagem da graça. Com o tempo ela não vai dar conta, ela sai, ela vai para outro lugar, ela procura, porque eu vou dizer um negócio para vocês, ela procura lei, ela procura algo, alguém que vai bater nela para produzir algum resultado, que vai mostrar as falhas e os defeitos para, em uma atitude de estratégia psicológica, mexer com seus brios e te fazer trabalhar, e te fazer produzir. Dá efeito? Dá efeito, mas não é essa a mensagem de Cristo. Cristo não fala para você que você não presta, que você é preguiçoso, que você não consegue fazer uma tarefa para que você se sinta desafiado e faça a tarefa. Não, a mensagem de Cristo é o contrário. Filho, eu já fiz a tarefa por você, eu já completei isso para você. Pode colocar a sua mão sem medo, porque já está cumprido, já está feito. Só que o cara que ele faz questão de ter mérito, ele não, quem vai fazer sou eu. Se tiver difícil, eu peço a ajuda de Cristo. Por que que a mensagem da lei atrai muito mais gente? Por que que os coaches e os palestrantes enchem de gente nas palestras e nos cursos? O que você vê de testemunho de todo mundo? Fulano e ciclano, nossa, nós vamos apanhar demais. Mas eu apanhei demais hoje. E a pessoa volta no outro dia para apanhar mais. O que é isso? Você está se tornando uma pessoa masoquista. Pois o diabo já quer me bater todo dia. Eu vou sair da minha casa domingo para ir num culto para apanhar de alguém? Não vou não. Eu vim aqui para receber. Aí o sujeito vem falar para mim, que eu não presto, que eu sou preguiçoso, que você não sei o quê, que você não dá conta disso, querendo me desafiar para tipo assim, eu vou provar para ele que eu consigo. Tudo ele na força do braço e eu na força do braço? Não. Pode falar o que você quiser, eu sei que eu sou em Cristo. A Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor, que eu sou filho amado de Deus, que eu sou tal qual Ele é. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Cristo já provou o seu amor por nós, tendo morrido na cruz quando éramos ainda pecadores. Acabou, está provado. Eu vivo pela graça de Deus, pelo favor de Deus. Não é por eu levantar muito cedo, Salmo 127, não é por eu levantar 4, 5 horas da manhã, e não é por eu deitar 1, 2 da manhã que eu vou prosperar. Aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Eu posso levantar 4 horas da manhã, mas eu vou levantar numa atitude de descanso. Eu posso dormir 2 horas da manhã, mas vou dormir em uma atitude de descanso. Como eu posso levantar 8 e sair do serviço 18 e prosperar? Por quê? Porque é Ele que me dá, é Ele que vai acrescentar. Não sou eu que estou correndo atrás e que estou fazendo por onde receber. Ele me dá todas as coisas graciosamente, basta simplesmente eu crer. Irmão, se fosse pelo esforço eu estava enrolado.
Vocês sabem meu testemunho de vida. Eu tenho sido provido sobrenaturalmente pelo Senhor desde o início do ano. Estou vivendo, estou pagando minhas contas, estou desfrutando, sem ter nada de garantia, sem ter salário fixo, sem ter uma garantia de um valor que entre para mim. O que é isso? Onde que encaixa isso nas palestras? Onde que encaixa isso nas metodologias? Onde que encaixa isso na psicologia? Não encaixa, porque não passa pela sabedoria humana e pelo raciocínio lógico do homem. Assim como não passa o que eu te falei na oferta. Pera lá, para eu prosperar racionalmente eu tenho que segurar. Quanto mais eu economizar, mais eu vou ter. Essa é a lógica. E investe, que aí você multiplica. Mas qual que é a lógica de Deus? Quanto mais você deixar fluir para todo lado que eu te mostrar, mais você vai prosperar. Não, mas aí eu estou gastando, se eu estou dizimando, se eu estou ofertando, se eu estou abençoando com ar-condicionado, com oferta de missões, com o irmão que me pediu, com a cesta básica para o outro, com a geladeira que eu não uso mais, por que você não vende inteira a outra que você vai comprar? Não, eu quero é abençoar, mas você está perdendo dinheiro. Isso é desperdício. Essa mentalidade é de Judas, que era o filho da perdição. Essa mentalidade é maligna. Para que tanto dinheiro? 300 denários, 1 ano de salário valia esse dinheiro aí. E aí você vai dar isso de oferta na igreja, para um irmão da igreja? Isso é desperdício, deixa de ser bobo. Se você pegasse isso, você poderia ter isso, aquilo, ou fazer isso e aquilo outro. Pois é, essa é a não lógica de Deus. Pega e deixa fluir, porque aí aquele que é a nascente, cada vez vai fazer jorrar mais. Lembra o que eu expliquei da nascente aqui? É princípio de vida natural, é um reflexo do espiritual. Pega qualquer nascente que for, represa ela, a nascente vai parar. A represa não estoura nem transborda. O tanto que você cavar é a profundidade que ela vai ter. O vinco da terra é onde a água vai parar e não vai sair água mais da nascente. Quer que a nascente volta da água? Quer que a nascente jorra sem parar? Estoura a represa. Deixa a represa virar um rio. Ou então faz nela lá um vazante, que se torna um rego d'água. Aí você olha no rego d'água e pensa, que desperdício, está vazando a água toda da represa. Pois é, mas vaza dia e noite e não acaba. Por que não acaba? Porque a fonte está sempre jorrando. Mas quando você represa e fala, é meu, vou guardar e vou economizar, aí a fonte para de jorrar. Está entendendo? Amém? Vamos seguir aqui. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é pelas obras, você não faz obras para ser salvo. O que Paulo está dizendo? Por ser salvo, você faz obras. Está entendendo? Ah, pastor, então não tem que fazer obra nenhuma. Não, obra é consequência do evangelho. Obra não é propósito, é consequência. É igualzinho a prosperidade. Pessoas ficam ensinando e pregando prosperidade como se fosse um propósito. Não é, é consequência. Presta atenção, a família de José e Maria, a Bíblia diz que eles eram pobres. Eles eram. Pastor, mas você já pregou aqui que não era. Não era depois que Jesus nasceu, mas eles eram pobres. O que mudou a realidade daquela família? Quando Cristo, ainda menino, entrou naquela família, eles passaram a ser ricos, imediatamente. É só você olhar os presentes que os reis magos levaram: incenso, mirra e ouro. Levou ouro. Alguém que tem ouro era pobre, não é mais. Você pode ter certeza, foi um rei que levou. Ele não levou uma barrinha, ele não levou um colar nem um pingente, ele levou um pote, no mínimo, de ouro. Então aquela família que era pobre se tornou rico assim que Cristo entrou. Qual é o propósito? Cristo entrar. Qual é a consequência? A pobreza vira riqueza. Está entendendo? A morte vira vida.
Então você é próspero. Pastor, mas eu vejo escassez na minha vida. Então não veja mais, para de olhar para a sua vida e olha para a vida de Cristo. Quando Cristo entrou na sua vida, entrou também prosperidade. Não vai entrar agora, já entrou. Toma posse, traz do céu para a terra, declara isso. Pastor, eu tenho pedido por prosperidade todos os dias. Está errado. Você não tem que pedir pelo que você já tem, para que você está pedindo? Você tem que declarar a sua prosperidade todos os dias, é diferente. É por isso que Tiago fala, você não recebe porque não sabe orar, porque ora errado, porque pede errado, porque pede mal. O que você já tem em Cristo, você não tem que pedir, você tem que declarar. Você não pede cura, você não pede unção, você não pede prosperidade, você declara essas coisas. Por quê? Porque você já as tem em Cristo, está entendendo? Isso é uma mudança extraordinária, absorve isso, guarda isso como uma verdade absoluta dentro do seu coração. Se você entender só isso, sua vida muda completamente, já hoje, não é daqui um ano, não é daqui anos ou décadas, não, é hoje, sua vida muda completamente. Verso 11, portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Está falando de mim e de você, porque eu e você não somos judeus. Então o que é o mistério que Paulo está explicando aqui, discernindo? Tem outro, que é o que? Ele não era para você, mas agora é, e agora se tornou. E o que seria exclusividade dos judeus, do povo de Deus, agora é uma bênção para você. Está aberto a você. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos, de dois povos, judeus e gentios, fez um, que é o quê? O povo dele, que é a igreja. Não tem aos olhos de Deus, judeus e gentio mais, tem aquele que recebe a Cristo, tem aquele que é parte do corpo dele, da igreja, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, presta atenção, aboliu na sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, 10 mandamentos, 613 ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Você é nova criatura, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Presta atenção no verso 17, já estou encerrando. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Deixa eu te falar, a maior característica de alguém que recebe a Cristo e que está em Cristo é paz. Paz, essa é a marca do cristão, paz. Essa tem que ser a marca da sua vida. Isso e essa paz que é de Cristo, só Ele pode dar e ninguém consegue tirar de você. Pode vir problema, pode vir dificuldade, pode vir dívida, pode vir cobrador, pode vir doença, pode vir ataque, pode vir qualquer coisa. Não tira essa paz. Ela está presente no 5º dia útil, ela está presente no último dia útil. Não é de acordo com o seu recebimento, não é de acordo com o que você tem na mão, é de acordo com quem você é, com aquele que está dentro de você. Isso é o que Cristo veio trazer para nós, paz. E essa paz não é simplesmente uma paz de espírito. A paz no original, seja ela no hebraico ou no grego, que está aqui no Novo Testamento, significa plenitude. Então ele veio trazer para você plenitude em todas as coisas.
plenitude na saúde, plenitude nas finanças, plenitude nos relacionamentos, seja nos relacionamentos humanos, seja no relacionamento celestial. O que Cristo veio trazer para mim e para você foi e é plenitude, que vem dele, que não são as circunstâncias que trazem para você, que elas não põem e elas também não tiram. Cristo é que pôs e ninguém tira. Você está entendendo? Amém? Fica de pé no seu lugar. Vamos orar. Os irmãos do louvor podem vir até aqui. Verso 19: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois agora da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele Cristo a pedra angular, a pedra que sustenta tudo, o qual todo edifício, que é você, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Oh, aleluia, maravilha, glória a Deus. Feche os seus olhos, meu irmão, aí onde você está. Eu quero orar por você para que essa palavra se torne uma revelação assim inseparável de você, que ela fique guardada, registrada no seu espírito de uma maneira irreversível. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que estão aqui nessa manhã, que essa palavra possa ficar completamente gravada e arraigada no coração de cada um deles, de uma maneira, Senhor, irreversível, que as circunstâncias não possam tocar, não possam mudar, não possam abafar nem impedir. Pai, eu declaro que cada um dos que estão aqui presentes são cheios, são plenos da paz do Senhor, da graça do Senhor, da plenitude do Senhor, no nome de Jesus. Faça para mim, solta para mim o vídeo, por favor, do Dia Mundial de Missões. Coloca lá, Maiara, está lá na área de trabalho. Apaga a luz aí para mim, Leandro, por favor, só para ficar mais claro o vídeo. Eu quero encerrar com isso, vou passar o vídeo, e aí aqueles que quiserem ofertar, você só levanta sua mão e um envelope branco vai chegar até aí a você. Então, olha só. E tudo destruído. A cidade de Beira precisa da nossa ajuda. Queremos mobilizar você, nosso irmão em Cristo, a contribuir com a reconstrução do prédio da Igreja Videira em Beira, Moçambique. Separaremos o dia 9 de junho como dia especial para essa oferta. Os envelopes específicos serão distribuídos pelos servos responsáveis durante os cultos. Vamos juntos abraçar essa causa. Seja um colaborador desta obra. Missões Beira. Amém. Coloca as fotos para mim, Maiara, por favor. Irmãos, essa oferta nós fazemos uma vez por ano, sempre em junho, é o Dia Mundial de Missões. E cada ano tem um alvo. O alvo desse ano é a reconstrução da nossa igreja na Beira. Fecha e abre de novo no visualizador de imagens. Tem que abrir com. Desce. Isso. Visualizador de fotos. Aí aperta no meio agora. Esse é o que sobrou do nosso prédio da Igreja Videira em Beira. Onde é Beira? Moçambique. Não é a capital é Maputo, mas é uma cidade muito grande. É uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes. Então nós estamos com o nosso trabalho lá estruturalmente todo comprometido. Por que aconteceu isso? Você deve ter acompanhado nos noticiários que houve um ciclone, que é um furacão muito forte lá e destruiu tudo. Várias pessoas morreram, graças a Deus ninguém da igreja, nem de outras igrejas que nós ficamos sabendo, morreu. Mas volta aquela lá onde está a pastora Jandira.
Só você pôr a setinha. Isso aí é o nosso prédio lá hoje. É uma tenda esticada lá na praça, e onde as crianças, jovens e adultos ficam debaixo. Então nosso propósito é juntar a sua oferta aqui com a de todas as igrejas Videira e Vinha, são mais de 1.300 em todo o Brasil e fora do Brasil. Juntar tudo isso, nós vamos mandar tudo amanhã para a Beira. O alvo é construir um prédio lá para 1.500 pessoas. Hoje nós somos lá 3.500 pessoas. Então um prédio de 1.500 com 3 cultos abrigaria todo mundo, principalmente as crianças. Desses 3.500 irmãos, mais de 2.500 são crianças. A maior parte é crianças. E não tem lugar, não tem visual, não tem nada, acabou tudo, destruiu tudo. E nós estamos hoje nesse propósito. Então, se você puder, pastor, qual que é o valor? Como de toda oferta, irmão, que Deus colocar no seu coração. Sei que você já ofertou hoje. Ah, não tem, ok, sem problema. Mas eu queria encerrar orando por isso. Os irmãos vão ministrar aqui um louvor. Mas eu queria que você, se possível, pegasse o envelope, esse envelope branco, colocasse aí a sua oferta, e que nós encerrássemos erguendo esses envelopes em direção a essas imagens e abençoando a nossa igreja na Beira, em Moçambique. Os pastores que estão lá são pastores daqui de Minas, que andavam conosco em Belo Horizonte. Pastor Cristiano e pastora Jandira, discípulos nossos lá de Belo Horizonte. É gente nossa que está lá. Inclusive o pastor Cristiano foi mandado embora de lá para não correr risco. Mas ele juntou todo mundo, ele pegou a família toda, ele pegou todos os irmãos que ele conseguiu, tirou da cidade e ele mesmo ficou na cidade. Ele falou, não sai enquanto eu não conseguir tirar todo mundo daqui. Não conseguiu, ficou ele com mais algumas pessoas. Nós até tememos que ele tivesse morrido. Ele ficou 3 dias sem comunicação nenhuma com a família, mas assim como Cristo, no 3º dia ele apareceu, vivo, são e salvo. Nós glorificamos ao Senhor, mas isso fala para nós uma atitude de alguém que está completamente comprometido com o que Deus colocou. Essa é uma atitude de um líder. Eu vou tirar todo mundo, mas eu mesmo fico aqui. Enquanto eu não conseguir sair com todo mundo, eu fico aqui. Mas você corre risco, ele falou, o Senhor é quem me protege. É Ele que está falando para eu ficar, é Ele que vai me proteger. E se o pior acontecer, é o melhor para mim, eu estou com Ele. Não tem problema. Amém? Pegue os seus envelopes, vamos orar e agradecer ao Senhor. Pegue as suas mãos para lá. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos a Ti, pela nossa igreja, pela nossa vida, pela nossa igreja, pela cidade da Beira. Abençoamos o pastor Cristiano e a pastora Jandira e todos os irmãos, especialmente as crianças dessa igreja. Pai, nós declaramos que a unidade da fé, a unidade do Espírito do Senhor nos tocando e semeando em cada uma das nossas igrejas para essa igreja. Pai, nós declaramos que os recursos serão mais do que suficientes. Declaramos que os recursos serão abundantes. Pai, declaramos que eles testemunharão, irmãos, veio muito mais do que nós precisamos. E nós queremos também abençoar outras igrejas, queremos também abençoar outras nações, queremos abençoar outras cidades, porque em tudo nós vamos suprir de maneira muito mais abundante do que nós precisávamos. Nós declaramos que essa é a realidade dessa igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Agora, com alegria no seu coração, meu irmão, pode sair do seu lugar, e nós estamos encerrados com essa oferta encerrada. Tem uma semana cheia de missão, cheia do favor de Deus. As asas
Para, Daniel. Para. Vou falar com sua mãe daqui. Qual que é o nome da mãe dele? Mãe de Daniel. Eu disse mãe de Daniel. A mãe de Deus chama Rose. Rose. Chama Rose, Vitória. Chama Rose. Rose. Ei. Tem que desligar esse microfone, estragou ele.